Nesse momento, teremos a apresentação do trabalho Violência e Alteridade. Convidamos o senhor Leandro Gonick Nunes, professor do curso de Direito da Univille. Muito boa noite a todos os presentes. Como foi anunciado, me chamo Leandro Gonick Nunes, sou professor do curso de Direito da Universidade da região de Joinville e venho aqui debater com os senhores nesse primeiro encontro a respeito de segurança pública no município de Joinville, trazendo uma exposição breve que tratará de violências e alteridade. Antes de iniciar a minha fala, eu só me sinto na obrigação, mas não só na obrigação, é um prazer pessoal poder saudar as autoridades aqui presentes, inicialmente o presidente da casa, vereador James Schroeder, vereador Richard Harrison, também o nosso queridíssimo vice-prefeito municipal, o nosso querido Coronel Coelho, Nelson Henrique Coelho. Cumprimento todos da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública do município, todos da Câmara Intersetorial de Segurança Pública, Tenente Coronel Viana, também dileto amigo, aqui representando a 5ª Região Militar do Estado de Santa Catarina, Delegada de Polícia Civil Regional, Tânia Arada. Saúdo o representante das instituições de ensino superior, o senhor Helder Ferrari, o meu ilustríssimo colega, professor Carlos Alberto Hartwig, do curso de Direito da Univille, quem formalizou esse convite para participar desse importantíssimo evento. Saúdo também o meu colega do curso de Direito, José Fontenelle Neto, todos os profissionais de segurança pública que atuam em escala municipal, estadual e eventualmente federal aqui presentes. Saúdo os estudantes, saúdo as senhoras e senhores do município de Joinville e da sociedade joinvilense. Quando se fala de segurança pública, nós vamos, seguindo o conselho do Coronel Coelho, primeiramente na Constituição da República. E lá, o artigo 144 fala da segurança pública como um conjunto de políticas capaz de garantir a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Algo que é desejado por todos nós, independentemente de ideologia, independentemente de classe social, todos nós queremos poder sair de casa para trabalhar, poder repousar, poder ver os filhos se divertindo, transitando pela rua com segurança, sem ficar com aquela angústia, com aquele temor a respeito do destino próprio e daqueles que nós mais amamos. Então, para isso, é necessário que se garanta a segurança pública, e como muito bem foi dito pelo Coronel Viana, não se trata de uma atribuição exclusiva das instituições de Estado. Isso exige a colaboração, a preocupação, a contribuição de todos, Estado, sociedade civil, todas as instituições relacionadas ao sistema de segurança pública. Muito bem, para nós concretizarmos uma nova etapa nas políticas de segurança pública, nós da academia, nós que estudamos não só o direito penal, mas também os outros saberes criminais, a criminologia, a política criminal, estamos convencidos de que deve haver uma mudança radical na política criminal implantada no Brasil. Eu fico muito agradecido com o convite para participar desse evento e muito lisonjeado por estar aqui representando
pelo menos uma boa parcela dos discursos que emanam da academia, porque é uma oportunidade rara. Geralmente, os eventos relacionados à segurança pública, ou eles ficam sendo organizados e desenvolvidos só por pessoas da academia, ou então só por pessoas que militam diretamente na segurança pública, não havendo essa troca de perspectivas, de experiências e de informação. Então, é um momento ímpar, e me perdoem se eventualmente eu exceder um pouco o tempo, peço paciência desde já, porque é uma oportunidade, como eu digo, especialíssima. Qual é a política criminal desenvolvida no Brasil? Pelo menos, vou fazer um recorte temporal, pelo menos desde 1990, desde a Lei 8.072, de julho de 1990, a lei que definiu no Brasil os denominados crimes hediondos. Desse marco temporal para frente, nós tivemos, sistematicamente, mudanças legislativas, com a criação de novos tipos penais, com o incremento das penas dos crimes já existentes, com a mitigação de algumas garantias dentro do processo penal. Nas campanhas eleitorais, especialmente os candidatos que almejam um cargo no Executivo, sistematicamente prometendo o aumento do efetivo das polícias, apesar da inescondível crise fiscal, ou seja, da falta de recursos para poder honrar as promessas de campanha. Basta ver, me perdoe se eu estiver enganado, a doutora Tânia pode me desmentir eventualmente, o efetivo da Polícia Civil na comarca de Joinville é o mesmo em 2019 em relação aos anos 80. Então, nós temos uma estrutura deficitária, não só por falta de vontade política, mas também por falta de recursos. O ex-governador do estado de Santa Catarina realizou um concurso para a Polícia Militar, vários candidatos aprovados, esperando serem nomeados, e a nomeação não havia, por falta de recursos, algumas situações até, salvo engano, foram judicializadas, e isso, então, torna, repito, inescondível a crise fiscal para resolver problemas de segurança pública com uma solução simplista de incremento, de aumento dos efetivos das polícias civil, militar, ou então as guardas municipais. Nós não vamos resolver os problemas de segurança pública com esses discursos, até porque eles não são factíveis na medida que não há recurso para a implementação desse aumento do efetivo das polícias. Muito bem. Apesar dessa tendência legislativa de tratar com maior rigor as diversas formas de criminalidade, de violação a bens jurídicos, aquilo que a gente denomina dentro da criminologia como eficientismo penal, desde 1990 para cá, algum de nós pôde ficar tranquilo, dormir com as janelas abertas, no calor escaldante de Joinville, no verão principalmente? Alguém ficou tranquilo em conduzir o seu veículo, independentemente da hora do dia ou da noite? Não existe segurança, apesar das promessas de resolvermos os problemas de segurança com simples alterações na lei. E o jornal sensacionalista, o programa que lucra com o medo das pessoas, diz que o país é o país da impunidade. Diz que é o país onde as leis são muito brandas, como se as nossas prisões fossem verdadeiros spas, como se fossem lugares aprazíveis, e a gente sabe, a realidade prisional, ela não é nada aprazível. Então, apesar do rigor das nossas leis, apesar das péssimas condições reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional, a gente continua vendo os índices de criminalidade subirem e a sensação de insegurança também subir. Então, já ultrapassamos a barreira dos 820 mil presos no país. E nós não resolvemos o problema de segurança pública. Nós temos mais de 1.600 tipos penais no Brasil e não resolvemos o problema de segurança pública. E ainda há as novidades comportamentais lesivas a bens jurídicos advindas do mundo cibernético, os cybercrimes. Nós não resolvemos isso. E, paradoxalmente, o que se vê é o seguinte:
Se não der certo, aumenta a dose. Não está dando certo a política de segurança pública, a política criminal implementada no país. Ao invés de nós fazermos um giro radical, a gente continua aumentando a dose daquilo que não dá certo. E não dá certo não é por má vontade, não é questão ideológica, empiricamente não dá certo. Nós não tivemos a diminuição dos crimes no trânsito, apesar do novo Código de Trânsito de 97. Nós não tivemos a diminuição dos crimes hediondos, notadamente homicídios, estupros, ou equiparados a hediondos, o tráfico de drogas aqui mencionado, né, na fala que me antecedeu. Nós não tivemos diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós não tivemos diminuição da violência contra o meio ambiente. Qualquer espécie de criminalidade, não houve queda nos seus índices pela mudança exclusiva na lei. A gente pode citar alguns casos em que houve uma diminuição na ocorrência. Um exemplo histórico é o crime de extorsão mediante sequestro, que, ao que tudo indica, reduziu não por conta da mudança de tratamento mais rigoroso na lei, mas a redução em decorrência da dificuldade logística e hoje do controle tecnológico, especialmente das comunicações telefônicas. Então, nós não vamos resolver definitivamente, essa é uma questão empírica, histórica. Se fosse simples, nós estaríamos aqui a defender essa ideia. Nós não vamos resolver os problemas de segurança pública com o recrudescimento penal, com a satisfação dos sentimentos de vingança coletivos que hoje permeiam a nossa sociedade, porque as pessoas, naturalmente, isso é compreensível, sentem medo, e na medida que sentem medo, esse é um sentimento ruim, gerando então um desejo de vingança. Nós não vamos resolver os problemas de segurança dessa forma. E muito da solução para os problemas de segurança já foi aqui falado por quem me antecedeu. As falas anteriores já tangenciaram as possíveis saídas para a questão da segurança pública de uma forma mais lúcida, mais serena, mais racional. Então é necessário que nós, todos da sociedade, dentro ou fora da máquina estatal, que nós compreendamos que existem outras formas de violência. Não só a violência do indivíduo que está encarcerado, do indivíduo que está sendo processado pela prática de um crime. Existem outras formas de violência, que são a violência estrutural e a violência institucional, já explico o que isso significa, que concorrem contingencialmente para esse aumento da indiferença em relação ao outro. Então, aqui, o segundo ponto da minha fala, a questão da alteridade, do outro. O que se entende por violência estrutural, senhores? Violência estrutural pode ser definida de uma forma muito sintetizada como a injustiça social decorrente de uma estrutura político-econômica que gera exclusão. Na periferia do capitalismo, e o Brasil, infelizmente, permanece na condição de um país periférico dentro do capitalismo globalizado, o que nós temos hoje, de forma muito rápida? Desemprego, notícias de hoje do IBGE, no nível de 12 milhões e meio de pessoas. Saúde pública precarizada. Educação pública precarizada. Felizmente, eu sou de uma geração que estudou nessas escolas fantásticas que havia aqui na região central de Joinville, em que não ficava devendo nada em nível escolar para os outros estudantes de instituições particulares. Hoje, o meu querido Conselheiro Mafra, Escola Básica Conselheiro Mafra, lugar onde eu estudei da primeira até a 8ª série na época, está lá, abandonada, depreciada. E não é privilégio só da Escola Básica Conselheiro Mafra. Outras escolas também estão abandonadas. E esses espaços são fundamentais para retirar essa juventude, muitas vezes sedenta por fortes emoções, de uma linguagem mais voraz, de uma vida que tem que ser vivida cada vez mais rápido, poderia estar fazendo coisas muito melhores e diferentes dentro dessas instituições. Mas aí parece que não há interesse, porque de acordo com as linhas mestras do neoliberalismo, esse é um assunto que tem que ficar à mercê do mercado, o mercado privado. Ele é que vai resolver as questões, ele é que vai fornecer o serviço. O problema é que não são todos, e a maioria não tem condições de frequentar uma boa escola pagando os altos preços
que a iniciativa privada precisa cobrar para fazer frente a todos os desafios, também com o pagamento do pessoal, investimento, etc. Nós temos também um aumento da concentração de renda. Então, tudo isso são vetores que constituem a denominada violência estrutural. O problema do neoliberalismo, no entanto, caríssimos, não é só uma questão econômica. O neoliberalismo, ele também modifica a racionalidade das pessoas, a forma de agir. Nós vivemos numa sociedade hoje marcada pelo individualismo, marcada pela razão competitiva. O neoliberalismo exige que os agentes sociais sejam eficazes. E na medida que eu preciso ser eficaz, eu acabo olhando para o outro não como um irmão, não com preocupação solidária, mas eu olho para o outro de forma competitiva. Eu preciso fazer frente a vários desafios, porque senão o mercado de trabalho, o mercado como um todo, vem como uma grande onda e me solapa, quebra na minha cabeça e leva junto não só eu, mas aqueles que dependem de mim. As pessoas ficam seguindo uma subjetividade contábil. As relações não se dão com preocupação ao outro, se dão com a preocupação de autoconservação, de sobrevivência, de lucratividade. Há também um narcisismo muito grande. Há também uma preocupação egológica muito grande. E isso acaba estimulando a agressividade. Pois bem, diante desses reflexos, na mudança da natureza político-econômica que nós temos no mundo atualmente, especialmente no mundo ocidental, e essa maior agressividade, esse maior descaso, desprezo com a alteridade, com a vida alheia, com o patrimônio alheio, com a integridade física alheia, com o respeito ao outro, nós precisamos, então, impedir que isso se alastre. E aí, paralelamente à violência da injustiça social, a violência da estrutura econômica, vem a violência institucional, vem a violência das instituições de Estado. E antes que alguém se arvore, porque eu estou aqui diante de muitos profissionais da área de segurança pública, imaginando que agora eu vou fazer um discurso demonizando os agentes de segurança pública, calma. Não é isso que eu pretendo fazer nesse momento. Porque essa estrutura vigente coloca pobres com farda a matar e a morrer nas ruas para o benefício desse sistema de exclusão social e de injustiça. Os profissionais de segurança pública estão depressivos. Os profissionais de segurança pública estão cometendo homicídios. Muitos estão matando, é bem verdade, as notícias aí demonstram que ocorre no Rio de Janeiro, por exemplo, não é o caso de Santa Catarina, mas também muitos estão morrendo. Então ficam as classes mais vulneráveis economicamente, politicamente e mediaticamente se degladiando nas periferias dos grandes centros para que telejornais, programas sensacionalistas e alguns setores acabem lucrando dentro desse mercado do medo. Vamos pegar, por exemplo, a questão prisional, caríssimos senhores. Nós temos o encarceramento em massa, um crescimento de 800% da população prisional brasileira, de 1990 até 2016. Então, nós tínhamos 90 mil presos em 1990, passamos de 726 mil presos em 2016 e hoje temos mais de 820 mil presos no país, segundo dados oficiais. Déficit de vagas? Bom, se nós formos no Geopresídios do CNJ e pesquisarmos especificamente o Presídio Regional de Joinville, a capacidade lá colocada é de 600 e poucos presos. E hoje, então, uma profissional que conhece bem a realidade prisional diz que teríamos aí em julho mais de 1.200, ou seja, a gente tem uma superlotação. Só para falar de um estabelecimento prisional, o Presídio Regional de Joinville, que é uma situação muito caótica, considerado pelo CNJ um lugar sem as mínimas condições. Diferente da penitenciária, que é um outro contexto, uma outra população prisional, mas também com
sérias dificuldades estruturais. A juventude está aprisionada, senhores. Em 1989, eu já tinha carteira de trabalho assinada aos 14 anos. Naquela época era possível. Hoje, não é possível. Houve uma emenda ao artigo 7º da Constituição da República, impedindo que pessoas jovens trabalhem. Sob qual argumento? Argumento de que o jovem precisa estudar, precisa se desenvolver, o que é muito bom. O problema é que o governo não dá as condições para essa juventude se desenvolver no campo estudantil, se qualificar para ser absorvida num mercado produtivo de trabalho. O setor produtivo do país vem encolhendo, as vagas de trabalho formal diminuindo, há um tal de empreendedorismo que, na verdade, serve para maquiar os altos níveis de desemprego no país, e cada um é largado à própria sorte. As reformas retiram direitos sociais no campo trabalhista, no campo previdenciário. E então, qual é o destino que se dá à juventude do país? Cárcere. Mais de 70% dos nossos presos, segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional, têm 34 anos de idade ou menos. Racismo estrutural, isso é importante falar, negros sendo aprisionados com uma quantidade muito superior a brancos, dados oficiais também indicam 64% da população prisional nacional. Os presos são, majoritariamente, mais de 90% pessoas de baixa escolaridade, senhores. Pessoas que muitas vezes nem sabem para que lado fica a esquerda ou direita. Nós temos massacres nas prisões sendo filmado ao vivo, pessoas sendo decapitadas, cabeças literalmente rolando no pátio das prisões, para gozo e regozijo de algumas figuras mais sádicas do nosso tecido social. As facções criminosas dominam as prisões. Hoje, um agente prisional tem dificuldade para alocar um jovem que chega sem qualquer antecedente, porque ele muitas vezes vai ter que ir para a ala onde estão os presos do PGC ou onde estão os presos do PCC. E não tem uma terceira via, a não ser que ele queira ir para o seguro, aonde ficam os DUC, e aí muitos daqui sabem o que isso significa, ou os X9. Ou seja, aqueles que cometeram crimes contra a liberdade sexual, notadamente estupros, ou então que deram com a língua nos dentes. Se você for para dentro desse lugar, e sendo reconhecido pelos demais detentos, é o seu fim, você vai morrer. Então, você pega um jovem, muitas vezes com 18 anos, sem experiência no chamado mundo do crime, e ele acaba sendo absorvido pela força de uma dessas facções, até por uma questão de autoconservação. Nós temos, assim, um alto índice de reincidência, demonstrando que essa estigmatização gera mais crime, essa política de superencarceramento potencializa os problemas de segurança pública, apesar do nosso Supremo Tribunal Federal, já há bastante tempo, ter estampado isso numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ter estampado que as nossas prisões constituem um estado de coisas inconstitucional. Vivemos, portanto, no que diz respeito à segurança pública, com o aval da opinião pública, dos veículos de comunicação de massa, vivemos uma idolatria a Thanatos, ou seja, uma adoração à morte, uma necrolatria, o desenvolvimento de uma necropolítica de segurança pública. Já me encaminhando para o encerramento, senhores, eu não tenho nenhum receio de dizer que nós todos, especialistas em segurança pública, acadêmicos, sociedade civil, nós estamos, em relação a esse assunto, batendo cabeça como uma mosca dentro de uma garrafa. Nós estamos querendo resolver problemas altamente complexos com soluções simplistas. Nós precisamos ter consciência que, historicamente, empiricamente, eu não resolvo o problema de segurança pública com o incremento de punições, com o encarceramento em massa. Eu não resolvo problema de segurança pública dando tirinho na cabeça do traficante, como é proposto pelo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, já vislumbrando uma possível candidatura à presidência da República. Porque ninguém fala uma atrocidade dessa
sem porquê, sem objetivo. Porque sabe que a população revoltada com medo vai apoiar esse tipo de medida, ainda que ela seja violadora dos direitos humanos, violadora do texto constitucional, violadora de qualquer princípio ético, de qualquer alteridade. Sem alteridade, sem reconhecimento do outro, não há condições de vida. Dentro dessa estrutura político-econômica neoliberal, onde um compete com o outro, onde um, de forma voraz, luta contra o outro não faz sentido, o outro é coisa que eu uso para a satisfação dos meus interesses. Isso é muito duro de ser falado, mas precisa ser falado, porque é uma discussão mais profunda, é uma discussão estrutural que precisa ser trazida para o encontro de segurança pública. E o que significaria, então, essa alteridade, em termos práticos? Nós precisamos nos abrir a essa exterioridade negada pelo modelo político-econômico vigente. Nós precisamos reconhecer que os sujeitos não se tornam violadores da lei, não se tornam traficantes de drogas, ou então ladrões, pura e simplesmente porque nasceram com o gene da maldade, ou porque pura e simplesmente, de forma livre e consciente, de forma isolada, sem qualquer interferência de forças, de circunstâncias, decidiram cometer crimes. Esse é um problema sério, mas que pode ser resolvido com política de segurança pública que não fique focado só na repressão, que não fique focado só na figura do policial, seja ele militar, civil, federal. Uma política de segurança pública que recupere o sentimento de pertencimento das pessoas. Eu preciso sentir vergonha e culpa por aquilo que eventualmente eu venha a fazer e causar mal ao outro. A psicanálise desde Freud, a escola de Frankfurt atualmente, tratando do conceito de culpabilidade, nos ensina que culpa e vergonha são sentimentos fundamentais para nós controlarmos as nossas pulsões de morte e de agressividade. Mas para eu sentir culpa ou vergonha, o outro precisa significar algo para mim. Eu sou professor universitário. Se um aluno vier a me flagrar na feirinha de um supermercado, pegando um baguinho de uva, só para experimentar, como diria minha mãe, Dona Vitória, isso para mim vai ser vergonhoso. Eu não vou fazer. Ah, mas é só um baguinho de uva. Não vou fazer, porque isso para mim é uma vergonha. Isso vai macular a imagem que eu quero transmitir aos meus alunos. Eu quero preservar a respeitabilidade desse lugar para que eles possam levar a sério aqueles meus ensinamentos em sala de aula. O outro precisa significar para mim. Os meus pais não podem se envergonhar com aquilo que eventualmente eu venha a fazer. E eu não falo aqui querendo, de alguma maneira, introduzir discursos religiosos dessa ou daquela religião. Isso é uma questão ética. Isso transcende o mundo da religiosidade. Isso é um discurso laico. Isso não é um discurso paroquial. Bom, para nós termos uma noção dentro da academia, o que se pensa por ética da alteridade, eu peço licença para brevemente ler um trecho de um livro de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Antônio Carlos Volkmar, que diz, abre aspas, a ética da alteridade é uma ética antropológica da solidariedade que parte das necessidades dos segmentos humanos marginalizados e se propõe a gerar uma prática pedagógica libertadora capaz de emancipar os sujeitos históricos oprimidos, injustiçados, expropriados e excluídos, fecha aspas. Nós precisamos pensar política de segurança pública, como foi dito pelo Coronel Coelho, já na questão da educação, já na questão do acesso ao trabalho, já na questão da inclusão em atividades sociais, educativas, aonde o jovem possa ter condições de aparecer, no bom sentido socialmente, ter uma projeção social. Eu não posso simplesmente
largar essa juventude sem qualquer tipo de esperança, porque eles não são força de trabalho útil ou bons consumidores, eles são, então, para dentro dessa lógica do sistema, inúteis. Essa humanidade sobrante não pode ser exterminada via fuzil nas periferias ou então varrida para dentro das prisões. O problema é mais complexo. O problema, inclusive, ele tem que ser discutido não só em escala nacional, mas em escala global. Porque para fazer essas mudanças estruturais econômicas que eu estou falando aqui de uma forma muito rápida, eu preciso ter uma mudança na forma como os países centrais do capitalismo se relacionam com os países periféricos. Porque, do contrário, a gente vai ficar dando literalmente o nosso sangue para manutenção de um nível de vida perfeito e excelente nos países da Europa Ocidental e da América do Norte, especialmente nesses lugares. Muito bem, então, minhas considerações finais vão no seguinte sentido. Nós temos que, no âmbito de uma discussão de segurança pública, ir nas raízes silenciadas da questão criminal. Essas raízes silenciadas passam necessariamente por questões de política econômica, de educação pública, de saúde pública, de previdência social, de garantia de um mínimo existencial que mantenha a dignidade das pessoas, nos termos da Constituição da República, nos termos dos direitos sociais lá previstos, no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º. Nós não podemos achar que o sistema econômico funciona dessa forma e é assim e nada há para fazer, e que, consequentemente, a política de segurança pública precisa ser uma política de repressão daqueles sujeitos taxados como perigosos. O reconhecimento dessa exterioridade do outro excluído na era neoliberal é, portanto, um imperativo de qualquer discussão no âmbito de um colóquio, de um encontro de segurança pública. É necessário que nós tenhamos responsabilidade por outrem, que nós não permaneçamos nessa lógica individualista em que eu faço a minha parte e o outro nada significa. Essa questão de segurança pública, presidente James Schroeder, que a polícia resolva, afinal de contas eu sou um contribuinte, pago os meus impostos e esse problema não é meu. Precisa haver sentimento de pertencimento, anulação da mesmidade desse sistema vigente. Senhores, alteridade ou barbárie? Muito obrigado.